Eu acho difícil. Eu acho que é um cara que pode querer uma outra alternativa. Pode acontecer. Mas acho pouco provável que o Bolsonaro sendo preso, surjam bolsonaristas que não eram defensores do Bolsonaro, né? Você pode ver manifestações e aí pode interpretar que essas manifestações representam o surgimento de novas pessoas. Acho que não. Eu acho que pode ter gente que resolva fazer manifestação. Mas eu não consigo enxergar, assim como não aconteceu com o Lula, eu não consigo enxergar pessoas indo à rua em grandes paradas e mobilizações porque se o Bolsonaro for preso. Não consigo enxergar isso. O que eu consigo enxergar é as lideranças políticas que hoje ficam acanhadas, com medo de se manifestar e tomar uma bifa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro preso, solto, é liderança. O Lula preso botou o Haddad no segundo turno. Pô, isso é sinal de poder. Imagina, o Bolsonaro também. O Bolsonaro pode não ser candidato, mas ele é um eleitor importante. Aí, quem é que vai ser? E o cara tem que ter coragem de chegar. Agora sou eu. Você falar isso, agora sou eu, ele leva uma bifa na orelha. O cara tem mais medo do Bolsonaro que dessa espada que está aqui em cima da sua mesa. Então, é verdade. Dá um medinho, né? Dá um medinho. Mas não é interessante que a gente está falando, Lula e Bolsonaro, e quando a gente pensa a gente consegue até pensar em alguns sucessores óbvios, mas nunca admitidos por eles, né? Quando fala em, putz, e o que vem, por exemplo, o Lula, o que vem depois, ou pro Bolsonaro? O candidato em 2026 será Jair, o outro vai ser Messias, o outro vai ser ele Bolsonaro. fala, exatamente. Né? Eles entram na vibe centralizadora da figura. Sim, né? Sou eu. Eu e myself. E eles estão ficando, né, velho. Tem uma galera que tá disposta a aparecer e a assumir esse lugar e tal. Mas por que, assim, por que você acha que eles entram nessa de centralizar neles? Se você vai pro meio empresarial, o cara monta um negócio, ele não quer passar a faixa pro filho, sucessor. Vai falar com as empresas familiares e vai ver. O cara que montou um negócio fala se ele vê o filho brilhando e ele fica feliz da vida. Ele não gosta. Todo pai gosta do filho brilhando, mas calma. Se o filho começa a pegar a empresa e a empresa brilhar, ele não gosta tanto assim. O herdeiro político e o herdeiro empresarial não é a mesma coisa. Você criou um negócio. O Lula disputou a eleição em 89. Né? Ele começou esse game no mundo dele lá. Ele começou esse game em 89. Perdeu. Ao contrário do PSDB, que foi criado em poucos anos, estava na presidência da República, 5, 6 anos estava na presidência da República, o PT demorou, né? O PT é de 80, só foi se eleger em 2002. Então vai lá, faz uma eleição, perde. Aí depois você não teve eleição, você não teve final, você teve pontos corridos. 94, 98 foi pontos corridos. Não teve uma final. O Fernando Henrique ganhou 94, ganhou 98 e o Lula ali, tentando, não conseguiu. Aí quando ele vai para 2002, bicho, ele entra, não sai mais. Ele só faz final, fez 89. Aí ele faz o final, ele ganhando, botando a Dilma ganhando também, e só perdeu uma. Ele só perdeu uma final. Com um poste, bicho. Ele pegou um cara que tem carisma zero para ser candidato a presidente e ele encana. Ele falou, vamos fazer um cenário bem ruim. Eu fico encana e a gente pega um cara que não tem carisma nenhum. E o cara foi pro segundo turno mesmo assim. Para, meu. É muito forte. Aí o Bolsonaro, mesma coisa. Eu tô lá há 26 anos, sei lá quanto tempo que eu tô no Baixo Clero, de repente começa as manifestações de 2013 e tal, 2015. Aí ele aparece, em 18 o cara larga como presidente da República. Sem partido nenhum, sem PT, sem esse monte de gente, sem tempo de TV, sem nada. Só que nós só vamos... Olha que fenômeno efêmero, se você for olhar. Lula não é efêmero. Bolsonaro talvez não seja. Mas Lula mais Bolsonaro é, sim, um fenômeno efêmero. De 3 eleições. A de 18, com Bolsonaro sem Lula, mas com lulismo. A de 22, com Bolsonaro e Lula. E a de 26, com Lula e bolsonarismo, sem Bolsonaro. E nunca mais você vai ver isso. Você não verá isso mais. Não vai ver em 30, não vai ver em 34. Então é um episódio, é um momento da história que tem 3 eleições, das quais só uma eles se enfrentaram e só uma se enfrentarão.
e nunca mais. Então é um negócio novo, diferente. Né? Você olha na história e fala, meu, que coisa que nós estamos vivendo. É curioso, entendeu? Um foi, na terceira o outro, e não é só uma que foram os dois. É final Brasil e Argentina, é um negócio diferente. É interessante, meu. Mas, bom, a gente consegue pensar nos caras, você falou no poste, o Haddad, e do outro lado a gente tem o Tarcísio, que protagonizaram um debate sensacional para o governo de São Paulo. Exatamente. Foi excelente mesmo. Foi um debate que o Rodolfo Schneider conduziu, mediou. Foi o melhor debate da eleição. Toda vez que eu os encontro, eu falo isso. Porque é verdade, eles discutiram temas. É impressionante. Eles não combinaram isso. Eles realmente estavam a fim de discutir temas. Então, a Haddad tinha as ideias dele, o Tarcísio tinha as ideias dele, ficaram ali e tal, não foram para baixaria, não teve cadeirada, não teve palhaçada, não teve nada. Fizeram um negócio de alto nível, né? Foi muito melhor do que o debate do Lula com o Bolsonaro. Usaram bem o tempo. Foi de alto nível mesmo. E aí, então, esses caras, eles parecem ser os óbvios, os que vêm aí. Mas tem, pelo menos na direita ali, 35 caras. Né? Uns 35 caras, assim, todo mundo querendo beijar a mão do Bolsonaro, de certa forma, mas sempre naquela vibe que tu falou.